Tá vendo esses desenhos? E se eu te dizer que você pode desenhar assim ou até melhor mesmo sem o famoso dom? Conheça o meu treinamento Desenhe Agora do Zero e aprenda mais rápido do que você pensa. Link na bio ou na descrição. Fala moçada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, trazendo para vocês um super tutorialzão agora dos personagens de Boruto, que no caso é de Naruto, né? Que é o nosso Sasuke, né? Eu vou trazer o Sasuke aqui na fase do Boruto, beleza? Ele também aqui com o efeito de Chidori, né? Tá usando aqui, tá? E esse vídeo ele tá insano, cara. O desenho não tá tão difícil de fazer, tá? Dessa vez um desenho um pouquinho mais fácil de fazer, embora para alguns pareça complexo, não tá complexo, tá? Então acompanha o vídeo todinho aí que eu tô dando várias dicas bacanas para você fazer esse desenho aqui, inclusive uma dica bem legal sobre esboço também no desenho, beleza? Então, mano, não esquece, deixa like aí nesse vídeo que ajuda demais. Vamos ver se a gente pega 1000 likes, né, cara? Merece, né, mano? 1000 likes nesse vídeo aí, só 1000 likes, cara. Então deixa likezão aí pra gente, tá? Se é novo aqui, não esquece de se inscrever no canal. E a segunda parte também vai estar aí no primeiro comentário pra você, beleza? Que é a parte que eu ensino a colorir, né? Então, sem mais delongas, vamos lá ao nosso tutorial. E vamos lá, moçada, começar o nosso desenho aqui do Sasuke, começando com um leve tracinho de 3 centímetros aqui bem acima do centro da folha, tá? Eu tô usando uma folha no tamanho A5, beleza? Então, como eu faço esse tracinho de 3 centímetros, eu vou usar ele, né? Vou fazer um outro traço pelo meio dele e usar para fazer um círculo. Esse círculo ele não precisa ficar 100% perfeito, tá? Aqui é para a gente fazer apenas uma medição para pegar a base de fazer os olhos dele e a parte da cabeça, beleza? Então, veja que eu já coloquei mais outra linha ali no centro e agora eu vou fazer o seguinte, eu vou demarcar aqui 2 tracinhos, né, que vai deixar bem um retângulozinho nesse meio, e vou definir também essa partezinha que vai ser o olho do Sasuke, tá? Eu começo por um tracinho na lateral que vai representar como se fosse aquele tracinho de expressão, né, do nariz dele, tá? Na lateral aqui, em cima no olho mesmo, certo? E o olho do Sasuke, ele é bem pontiagudinho na parte final dele, né? O inicial dele a gente faz apenas uma quebrazinha, ele não é bem curvado, ele é meio que tudo linha reta ali naquela parte de cima, e na parte de baixo a gente faz um pouquinho mais curvado, tá? Juntamente com o desenho da íris, e a gente sabe que ele tá usando o Sharingan, né? Então eu vou fazer as bolinhas lá, os pontinhos de Tomoe do Sharingan, beleza? E para finalizar aqui, né, essa parte, a gente vai fazer apenas o traço de sobrancelha e também um tracinho de pálpebra, um pouquinho acima, né, do olho. Entre o olho e a sobrancelha tem um outro tracinho, tá? Aqui agora, como a gente já tem essa base do olho pronta, nós vamos definir a base da cabeça dele. Lembrando que esse Sasuke que a gente está desenhando é o Sasuke do Boruto, né? Então é o Sasuke adulto, tá? Então quando a gente vai representar um personagem adulto, no caso do Naruto, né, do anime Naruto, os traços dos personagens, né, o rosto, eles são um pouquinho mais alongados, tá? Um pouquinho mais esticados, como eu fiz aí, certo? E aí dá aquela impressão, né, de que o rosto realmente é de um personagem mais adulto. Então você tem que se ligar nesse ponto aí. Veja que o olho dele ele se encaixa também como um olho mais pequeno, né, um olho menorzinho, tá? Bom, agora que a gente definiu o rosto, veja que eu comecei uma partezinha de definição das mechas centrais dele. Tem uma mecha que pega totalmente por cima do olho dele e a outra eu vou fazer aqui na lateral, tá? Agora eu vou fazer o seguinte, em seguida eu demarco, né, um tracinho do pescoço e continuo a outra mecha, essa mecha inicial que fica por cima do olho dele, colocando outras divisas por ela. A gente sabe que a mechinha ela vai se dividindo, né? Ela tem várias divisas e esse cabelo do Sasuke ele é todo pontiagudo, tá? As pontas dele a gente vê tracinhos bem fininhos, bem pontiagudos, certo? E uma técnica bacana para a gente poder concluir essa parte do cabelo dele é fazer essa demarcação que eu tô fazendo aqui agora. Aqui é uma demarcação que vai simular mais ou menos, né, o limite do cabelo dele, tá? Aquele limite do volume do cabelo dele. O que a gente vai precisar fazer agora aqui é adicionar as mechas restantes, tá? Colocar mais mechinhas separadas, pontiagudas e seguindo também, né, como se elas estivessem voltadas todas para baixo, tá? Nesse arco aqui do Boruto, o Sasuke fica com o cabelo, né, todo voltado para baixo, como se o cabelo dele tivesse um pouquinho maior também. E manos, lá no meu treinamento online eu ensino muita coisa sobre coloração
e sobre ensinar a desenhar qualquer coisa, tá? Colorir seus desenhos, criar seus personagens e muita coisa boa, certo? Então me dá uma chance clicando no link aí que tá na descrição, tornar meu aluno, você não vai sair perdendo. Lembrando que durante o processo eu vou apagando um pouco do desenho, né? Um pouco dos traços que a gente não precisa mais, para ficar mais leve para vocês enxergarem aí e não ficar tão poluído assim, que facilita também para mim, beleza? Eu vou adicionar mais umas mechinhas aqui na lateral e também vou fazer um traço do pescoço. Esse traço do pescoço a gente vai resolver depois. Antes vamos fazer os detalhes do nariz. Para fazer o detalhe do nariz, um pouco acima do círculo, eu vou fazer ali, ó, bem no centro mesmo, apenas 2 tracinhos para representar a narina e logo abaixo a boca dele, tá? A boca dele com aquela expressão séria de sempre, né? E a partezinha embaixo da boca tem mais um tracinho que vai simbolizar o lábio inferior, né? Que divide o lábio do queixo do personagem, tá? Aqui, antes da gente fazer qualquer outra coisa, eu vou definir uma partezinha da roupa dele aqui na parte do pescoço, né, que é a gola da roupa dele. Eu vou fazer as divisas dela aqui, tá? Ela tem tipo uma partezinha que prende aqui com 3 botõezinhos e tem o lado e o outro, né, que vai estar, é como se a gente desenhasse a mesma coisa, só que ao inverso, né? Só que de um lado ele vai estar maior, no outro menor, por causa do ângulo que o Sasuke tá, beleza? Para finalizar a parte da cabeça do Sasuke, eu vou colocar mais algumas mechinhas aqui nesse lado da cabeça, né, que ainda faltava, tá? Aqui agora, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma demarcação, meio que um quadrado mesmo, só linhas retas mesmo, tá? Não importa se fique muito inclinado ou não, só para fazer aqui, para ajudar a gente a desenhar essa base da roupa dele. Então faça essas divisas, eu faço uma divisa bem no meio também, que vai representar onde eu quero que seja mais ou menos, né? Uma parte que vai chegando próximo à cintura ou ao abdômen dele, porque é ali que vai gerar a divisa nessa capa preta que ele está usando, tá? Eu quero chamar a atenção de vocês sobre essa lateral dele aqui, certo? Essa lateral do braço esquerdo dele é o seguinte, pessoal. Aqui eu fiz ela muito fininha. Quando eu vou fazer a line art, eu faço ela um pouco mais alargada, né? Um pouco mais larga, tá? Então não faz tão próximo assim ao cabelo dele. Faz um pouquinho mais distante dessa partezinha aqui, tá? Se você quiser esperar, né, esse lado aqui para a parte que eu faço a line art, você espera, porque lá eu vou mostrar certinho qual a dimensão para você desenhar essa lateral do Sasuke. Não se preocupa que não vai ter outro detalhe nenhum aqui, tá? Apenas isso aqui. Então eu vou apenas deixar um pouquinho mais largo mais adiante, beleza? Agora podemos partir para esse outro lado, né? O lado que o Sasuke tem braço também, né? Nesse caso aqui, cara, a gente vai fazer o seguinte, eu vou fazer 2 demarcações ali que vai representar a mão. Então eu faço meio que 2 quadradinhos, né? Um pouquinho inclinado o segundo quadradinho também para representar a mão dele. A mão dele vai estar segurando a espada, né? Não bem segurando, mas encostando na espada, tá? E aqui eu vou fazer agora as divisas da roupa, umas dobras da roupa, certo? Veja que eu estou seguindo os tracinhos que eu tinha feito, né, como um base aí, aquele traço que eu fiz de esboço inicial como base. E aí eu vou colocando a partezinha da roupa, fazendo a dobra, né, que ele tem várias dobras aqui nessa parte, que é a parte que levanta a capa e aí gera essas dobras aqui, tá? Agora aqui, pessoal, vamos desenhar a parte da mão dele, que para mim é a parte mais complicada, então é a parte que exige um pouco mais de atenção na hora de desenhar, né? Eu vou começar por essa parte do dedo polegar dele, eu vou fazer todas as divisas dele, veja que eu faço 3 divisas para pegar essa parte do dedo completo. Em seguida eu vou fazer esse segundo dedo dele, que é o indicador, e aí eu vou usar esse modelo para fazer os outros dedos, tá? Mas antes disso, eu vou definir aqui onde vai a parte da espada, tá? Essa partezinha da espada, ela tem uns detalhes também, esse cabo da espada, que eu vou fazer na line art, mas não se preocupa que eu vou mostrar também, tá? Aqui agora eu vou fazer os outros dedos seguindo o primeiro modelo ali, ó, que eu tinha feito, tá vendo? É só tô fazendo agora eles em um ângulo diferente, né? E claro, à medida que eu vou passando, tipo o último dedinho, né, que é o dedo mindinho, ele vai se tornar um pouco menor do que os outros dedos, tá? É uma partezinha só de detalhes aí para deixar bem bacana.
A partir disso eu posso já finalizar também essa basezinha da roupa que está aqui, né, nessa parte do braço que está mostrando, e aí já vai ficar bem bacana. Lembrando que a mão do Sasuke está com uma luva, né, então vou ter que fazer também as divisas da luva, tá, dele, para ficar uma coisa muito destacada, muito bonito, e também um detalhe de unha nessa parte do dedo polegar dele. Agora aqui vamos fazer tipo aquela cinta que segura a espada que ele usa por aqui pela parte da roupa, por cima, né? E vou fazer mais uns detalhezinhos de dobra da roupa dele aqui. Se eu não me engano, o Sasuke ele tem 3 camadas de roupa, ele tem a capa e mais 2 camadas de roupa por baixo, tá? E eu vou finalizar tudo aqui mostrando para vocês todos esses detalhes também. Finalizo a parte da capa na lateral também, para deixar bem destacado aí. E aqui eu posso fazer essa segunda base de roupa dele, gerando a divisa que ela tem aqui no centro. É meio que um triângulozinho, bem simples de desenhar também. É só fazer ele curvado, né, do jeito que eu tô fazendo aí também. E depois eu vou fazer um cortezinho nesse triângulo, tá? Assim que eu fecho todos os detalhes, porque ali tá a terceira camada de roupa dele. Aqui embaixo é só fazer um tracinho para fechar, que vai representar a parte da calça, né? Mas não vai mostrar muito aqui pra gente, tá? E antes de mais nada, eu vou fazer o seguinte: como eu quero fazer uns efeitos de raios por ele, eu vou desenhar mais ou menos como eu vou querer esses raios aqui. A gente tem que desenhar de uma forma bem clarinha, porque depois nós vamos precisar apagar isso aqui e nós vamos fazer todos os detalhes com lápis de cor, tá? Então por isso que eu deixo já desenhado, porque na hora que alguns raios eles vão passar pela roupa, né? Então na hora que eu for fazer a line art eu vou deixar também essa parte que passa pela roupa vazado, tá? Para não gerar nenhum problema, beleza? Então agora bora para a parte da line art. Como eu falei para vocês, eu vou fazer primeiro aqui, né? Eu vou apagar um pouco os traços do desenho com uma borrachinha chamada borracha limpa tipos e vou pegar a canetinha para fazer os traços aqui do personagem. Eu estou usando a canetinha na ponta 03, uma caneta da Staedtler, e como eu falei para vocês, né, sobre a partezinha da lateral do ombro, olha só que eu estou alargando um pouco mais, eu estou deixando mais comprido esse canto aqui, tá? Era bem isso que eu queria dizer para vocês fazer naquela hora, beleza? Porque assim já dá um aspecto melhorado. Ele estava muito fininho, né? Agora fica mais completo, tá? Tendo isso em vista, a gente pode continuar a line art. A única coisa que eu vou me arrepender de ter crescido esse lado aqui da roupa dele é porque eu meio que forcei um pouquinho os traços ali iniciais, né? E na parte da coloração ele vai aparecer um pouquinho marcados, né? Por isso que eu sempre falo para vocês, na hora de fazer os seus desenhos, você tem que fazer ele de forma bem clarinha, porque tudo que for precisar apagar não vai deixar o papel manchado nem marcado. No meu caso, ele vai ficar um pouquinho marcado na hora do lápis de cor, mas isso a gente fica para o próximo vídeo, beleza? Então é isso aí, tá aí nosso tutorial de hoje, eu espero que você tenha curtido. Não esquece, ó, na parte da luva ali do Sasuke, a gente tem que fazer meio que falhado algumas coisas, tá? Porque ali vai ser onde vai sair o efeito de raios que tá pela mão dele, beleza? Então eu faço falhado mesmo, todo proposital, juntamente com os detalhes da espada, que são apenas uns tracinhos também, alguns falhados, e aí fica nosso vídeo pronto. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, cara, foi muito trabalhoso fazer, então, mano, deixa muito like aí, porque você sabe, né, desenhar e ensinar ao mesmo tempo não é pra qualquer um, cara. Muito obrigado aí por ter assistido, vamos ver se a gente pega 1000 likes nesse vídeo, que já ajuda demais, cara. E não esquece, segunda parte que eu ensino a colorir também, vai estar aí no primeiro comentário fixado para vocês. Se inscreve no canal se é novo aqui e até a próxima.